Olá, bem-vindo, bem-vinda, o DNA está no ar. Eu sou Fabiana Silbor, ao vivo, converso com o deputado federal, também prefeito de Uberaba, esteve nesse mandato com mais de 60 anos de carreira, não só na atividade pública, mas também com muitas histórias da iniciativa privada, Hugo Rodrigues da Cunha. Bem-vindo, que bom que o senhor está aqui para a gente poder bater um papo, o senhor que tem tanta história para contar. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu realmente tenho uma bela história. E de tantas coisas que nós poderíamos falar, eu já quero começar, porque o senhor sabe que esse programa chama DNA, porque quer saber das essências. Assim como o senhor tem histórias assim engraçadíssimas, histórias também de ter participado de momentos importantes da política regional, o senhor também tem aí sido alvo constante de uma série de lendas, boatos, algumas coisas as pessoas tecem que é verdade. Como é que o senhor lida com isso, assim, de enfrentar pessoas que dizem que o senhor fez isso, fez aquilo? Olha, a gente enfrenta como elas vêm. Eu, por exemplo, tenho um cidadão que ficou meu, não digo até adversário, mas inimigo. É um bacharel em Direito, como eu também me bacharelei em Economia e Direito. E ele fez 6 denúncias contra mim, no meu tempo de prefeito, faz 15 anos, e eu ganhei-as todas. Nunca perdi uma acusação de nada. Nunca tive no meu governo da prefeitura 2 mandatos, diferença de 9 anos um do outro, que foi prefeito, Câmara Federal, prefeito, Câmara Federal. Lá eu terminei. Mas nunca tive um caso de corrupção, escolhi o meu pessoal. Desculpe-me a nossa presidente, que está cometendo um erro que está aí à vista. Ela está nomeando ministros por indicações políticas, só políticas. Eu nomeava, não quero dar lição, mas você veja o resultado. Eu nomeava só por condições técnicas. Se fosse também companheiro, reforçava. Mas com isso eu tinha um pessoal que era balizado, que era técnico, e não tinha os ambiciosos políticos, que às vezes fazem concessões para progredir, para galgar outros postos. Esta base foi a essência da minha administração, que eu vejo agora o contrário e vejo o que está acontecendo. O senhor se decepcionou um pouco com a política atual? Porque o senhor formou aí políticos que hoje estão no poder. Verdade. O Luiz Neto fez a minha publicidade, porque gostou do meu mandato anterior. Eu, então, vi que era inteligente e nomeei o secretário de Indústria e Comércio. Nem sabia se era meu eleitor, um rapaz novo. Dali, ele se revelou tanto que eu indiquei para o prefeito e ele se elegeu. Então, diversos apoios aí que deram certo. Mas muita coisa é época de política. Agora começa a surgir os boatos, as atuações dos adversários. Começaram agora a falar da época que o senhor era deputado, que o senhor fazia isso, fazia aquilo, assim, mostrando, um pouco dos bastidores. Como é que o senhor está lidando com essas coisas que surgem? São todas verdades? Ué, minha filha, eu não digo que não tenha verdades. Eu não digo que eu tenha sido o mais competente do Congresso, mas fui o mais dedicado. E o mais incorrupto, entre muitos. Entre muitos. Tinha muita gente boa, como tem até hoje. Só que hoje está um pouquinho amolecido. Nós estamos vendo aí a campanha, ontem, no 7 de setembro, lá em Brasília, a campanha anticorrupção foi faixa de 20 metros de comprimento. Está mal. O Brasil, presentemente, não digo que a presidente não seja competente, ela está demonstrando até um pulso forte. Mas as coisas degeneraram um pouco, o mundo mudou muito, está mudando. Você nunca poderia imaginar que na Arábia, lá no deserto, tanta revolta de um estado no outro. Também muita gente com 40 anos de mandato que não quer deixar. Mas eu tive, agora esses dias, a maior decepção da minha carreira de legislador. Esse livro aqui. Esse livro é A História Mentirosa de Eurípides Craide. O mentiroso é por minha conta.
Ele é grande, muito mais antigo que eu. Mas está fora da política, como eu também estou. Mas eu aproveitei que você tinha me convidado para o DNA e sem lhe propor, sem nada, eu trouxe aqui e lhe peço licença para fazer um pequeno rebate. Eu fui ao aniversário de um amigo meu, Aurélio, encontro lá o deputado Craide, o ex-deputado Craide. Sentamos no mesmo sofá, conversando animadamente com ex-colegas, só que ele era estadual, eu era federal. Conversamos e sobre política, sobre tudo, amistosamente. Eu falei, Craide, você lançou um livro aí, eu ainda não consegui encontrá-lo. Eu falei, não, vou buscar um para você. Ele me deu esse livro. Me fez uma dedicatória linda. Eu permito ler, porque você vai ver o final. O final é trágico. Olha como é que se põe o doce na boca do menino e depois lhe mete um punhal pelas costas. Dr. Hugo da Cunha, esse homem extraordinário que foi prefeito de Uberaba. Essa é a dedicatória dele, me deu um livro. Muito obrigado pelo seu livro, A História de Eurípides Craide. Guardei o livro. Acabou a recepção, fui para minha casa com meu filho, ele foi para dele. Ele já tinha ido. E aí eu fui ler o livro. Nunca tive uma decepção tão grande, uma punhalada pelas costas, porque o Dr. Eurípides Craide, que é formado, aliás, meu colega em Direito, me escreve no livro dele aqui, falando mal de três. De mim, de um deputado Lourival, que é estadual, e de um outro que era E é interessante o senhor trazer essa coisa assim do decepcionar, né? Porque é bom entender por que o senhor ainda se decepciona com essas coisas. Mas, minha filha, porque isso aqui é brio. Veja bem, veja bem. Ele diz aqui, ele fala de mim e de dois estaduais que eu não conheci na minha época. Ele diz assim, deputado federal Lugo, ele me dá 2 páginas. Ele diz aqui, o deputado federal citado era temido na época, pois diziam que ele mandava matar pessoas que lhe opunham. Eu conclamo todo mundo de Uberaba, a televisão, da região, tudo, se alguma vez ouviu contar que eu agredi uma pessoa. Trabalhei 20 anos em porta de cinema, 60 anos, nunca tive uma altercação. Tivemos, assim, debates. Lá no Congresso teve debates acalorados, mas sem violência. Mas essa fama do senhor fazer esse tipo eu mandar de coisa, matar gente? Que é isso? Eu não mato nem... Não, a barata eu mato, mas é só. Mas aqui eu vejo, minha filha, que ele diz que lá na Assembleia dele tirou o revólver para o deputado Gibson e não sei o que, tirar revólver. Mas ele, então, não bastou escrever isso aqui para mim, não. Ele disse que eu e esse deputado Lourival estavam reclamando de desvio de imóveis destinados a 2 cidades pequenas que nós todos tínhamos voto. E eu não ia reclamar dele nada, porque eu não era fiscal do Estado, eu era federal. E o senhor acha que isso vai mudar? Porque até hoje a gente viaja, sabe, doutor Hugo? Chega aí em lugares, até fora do Brasil, encontra conterrâneos, aí eles perguntam assim, Uberaba deixou de ser terra dos coronéis? Bom, eu peço licença para falar agora mesmo do coronel. Não vamos ofender os coronéis. Mas por que o senhor acha que tem essa fama toda, assim? Por que Uberaba ficou com essa coisa? Deixa eu terminar com o Craidinho aqui. O mentiroso Craide, que é um energúmeno mentiroso, tomem nota, telespectadores. Ele diz aqui que eu interpelei um dia, num encontro na Caixa Econômica, chamando de rapazinho, cadê os móveis de Santa Juliana? Eu não tenho interesse por móveis, eu sempre reivindiquei prédios. Eu era federal, não móvel, mobiliário. E ele, então, pulou o balcão, me deu uns socos e me esganou. Eu pergunto, aí eu fiquei braço cruzado, mas nunca existiu isso, minha querida. Está aqui no livro dele, quem tiver, leia. Mas não vale a pena comprar, nunca jogar dinheiro fora. Mas, então, ele nunca agrediu ninguém, nunca foi agredido. E esse fato não existiu. Esse fato não existiu. Porque outro dia nós sentamos no mesmo banco, conversando, não tivemos recordação nenhuma contra. Ele deixou, eu também deixei, muito bem, mas leio isso aqui. Então o senhor fica indignado ainda com as coisas que dizem que não são verdade. Mas isso aqui, minha filha, eu nunca recebi um ataque desse. Dizer que eu fui agredido, e
não entender. Fiquei quieto, apanhei calado, isso nunca existiu, e que eu interferi na fiscalização de extravio de imóveis do Estado de Minas. Eu não interferia nada, eu não era fiscal. Você não acha que tem um pouco dessa cultura de dizer essas coisas de Uberaba, dessa manutenção da... Isto aqui, então eu vou terminar. Eu quero dizer somente que este livro tem uma primeira parte linda, que ele conta da mãezinha dele, que criou os filhos sem marido, por conta própria, e os elevou todos, inclusive ele, que acabou sendo feito deputado. Primeira parte, eu fiquei emocionado com a história que ele contou da infância dele. Mas eu chego lá no fim e o homem diabrou, ficou maluco. Mas então, para a gente encerrar, doutor Hugo, porque a gente tem um tempo aqui, né, específico. Não, aqui eu não posso falar mais. Mas assim, o que o senhor me diz dessa situação, assim, das coisas que vão se transformando em verdades e as pessoas vão passando, igual essa botaria de que quem manda na cidade é um grupo X, o senhor acha que isso muda? Não existe. Minha filha, eu sou neto de um homem, Coronel Geraldino Rodrigues da Cunha, que teve 29 filhos. 29. Legítimos. A primeira esposa faleceu num parto de gêmeos, um gêmeo escapou, a mãe e um filho morreram. Deixou 13. Ele tinha 40 anos, 40 e poucos, casou-se de novo, teve 16. Meu pai, Orlando, é da primeira esposa. Meu tio, doutor José Humberto, que fez centenário agora, é da segunda. E daí vem todo, doutor João Gilberto, Antônio Ronaldo, que são da segunda esposa. Este homem era um homem que chamava os empregados de vancê. Eu me lembro. Eu falava, meu avô, o que é vancê? Era uma deturpação de vossa MC. E vossa MC é um termo muito respeitoso, que no Império, ele é do Império, se tratava as pessoas, como eu diria para a senhora, vossa MC, então virou vancê. Esse homem era coronel. O que é coronel, gente? Tinha outros parentes meus, capitães, tudo. Na Guerra do Paraguai, o Paraguai invadiu o Mato Grosso e estava ameaçado de invadir aqui também. Então, Dom Pedro tinha 2 soldados aqui, um delegadozinho, não tinha segurança, resolveu criar a Guarda Nacional. E chegou nessas cidades, o proprietário rural tinha um carro de boi, tinha 50 empregados que plantava café e tudo, e o fez coronel ou capitão, e deu uma vaidade, um diploma. Como quem diz, olha, se os Paraguai invadir para cá, vocês mandam todo mundo para defender. E assim que criou a Guarda Nacional. Ficou. Então se falava que quem era coronel, ligou-se esse nome a tinha escravidão, era sinônimo de violência. Eu não desminto, eu não conheço os coronéis do Brasil, muito menos esses da Guarda Nacional, que hoje não existe mais. Mas esses que eu conheço, os meus 2 avós eram perfeitos, distintos, ótimos maridos. Mas desse aqui teve quase 29 filhos. Doutor então Hugo, essa história do coronel. Infelizmente nosso tempo acabou, Desculpe, porque é ao vivo, eu né? defendo então... o coronel porque conheço a história verdadeira. Muito obrigada, mas você não vai senhor, perguntar mais nada? Foi um tempão aqui, é porque o senhor tem história demais para contar e foi ótimo o senhor falar um pouco desses bastidores todos. Obrigada pela sua presença. Eu até queria te contar uma piadinha, então, não vou pois é, mas nós vamos ter outras oportunidades. Piadinha não é de TV, não. Piadinha é correta. Aguardem, hein? Porque na próxima ele vai contar não só piada, como também vai contar outros segredos aqui de toda essa região. Abraço para você, obrigada pela audiência.